Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando de mais um movimento da igreja. Estou fazendo uma série de vídeos tratando dos inúmeros movimentos que a igreja tem, mostrando um pouquinho da sua história, da sua espiritualidade, e como é que eles estão nas paróquias, nas dioceses e, por fim, fazendo algumas críticas que a gente ouve aí desses movimentos na igreja. E é bom a gente saber dos movimentos, porque quando a gente sabe da existência e conhece um pouquinho esses movimentos, a gente conhece mais a igreja, porque os movimentos existem na igreja para somar com a igreja. E hoje falo de mais um movimento. Hoje eu trato do movimento de Schoenstatt, de Nossa Senhora de Schoenstatt. Você já ouviu falar desse movimento? Na sua paróquia tem membros que participam desse movimento? Eu creio que você já tenha visto, porque ele está presente em muitas paróquias. Mas antes de falar deste movimento, eu convido você que está passando agora por este canal e você ainda não é inscrito, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo a ele. Então vamos lá, o movimento de Schoenstatt, ou de Nossa Senhora de Schoenstatt. É um movimento mariano, obviamente. Ele foi fundado em Schoenstatt, na Alemanha, em 18 de outubro de 1914. É, portanto, um movimento também bastante antigo. Ele ganhou certa visibilidade no Brasil faz pouco tempo, comparando com o tempo de existência desse movimento na igreja, no mundo, mas ele é bem antigo, ele é de 1914. E ele foi fundado pelo padre José Kentenich. O padre José Kentenich nasceu em 18 de novembro de 1885 e ele faleceu em 15 de setembro de 1968. E nesse íntere da sua vida, ele peregrinou por várias partes do mundo, divulgando esse movimento por ele fundado, e esteve no Brasil. No Brasil, ele esteve no início de maio de 1947. 20 anos depois, vai ser formada lá em São Paulo uma comunidade de padres que vivem a espiritualidade de Schoenstatt. Esse movimento, ele existe em muitos países. Praticamente quase todos os países de religião católica, predominância católica, têm o movimento de Schoenstatt. São, na verdade, 200 santuários espalhados pelo mundo. Vale lembrar que o santuário mãe está lá em Schoenstatt, na Alemanha, e réplicas desse santuário, podemos dizer, está espalhado aí pelo mundo em torno de 200 santuários. No Brasil, só no Brasil, são 23 santuários que estão aí espalhados por vários estados do Brasil. Tem santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt no Rio Grande do Sul, no Paraná, no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco, no estado de Minas Gerais, no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em outros estados. Então, o fundador, o padre José Kentenich, ele passou vários anos no campo de concentração e lá ele sofreu as agruras que foi o campo de concentração, e quando ele saiu de lá, ele procurou, lá ele testou seu amor pela igreja, testou a sua fé, e quando ele saiu de lá, ele saiu com um propósito de divulgar a devoção mariana de Nossa Senhora, e aí então começa a propagação desta devoção, desse movimento. Então, quando ele sai, ele vai fundar esse movimento, que é conhecido também como movimento dedicado à Mãe Peregrina, ou Nossa Senhora de Schoenstatt. Então, ele queria que Nossa Senhora passasse aí peregrinando em todas as famílias, as casas, em todos os lugares. Quanto mais pessoas recebessem a imagem da Mãe Peregrina, mais ela se sentiria fortalecida no amor e na espiritualidade.
E daí que vem o termo aliança de amor, que é uma expressão dentro do movimento, focado aí nos ensinamentos de Nossa Senhora, que mostra essa unidade, esse fortalecimento daqueles que vivem essa aliança de amor, esse propósito. O centro da espiritualidade do movimento é, então, o santuário Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. É essa expressão que vem, talvez você já tenha visto aí na sua paróquia, a capelinha de Nossa Senhora de Schoenstatt, que é uma réplica do santuário, e dentro dela tem a imagem de Nossa Senhora, a Mãe Rainha, vencedora 3 vezes admirável, que é a réplica lá do santuário de Nossa Senhora de Schoenstatt, na Alemanha. A sua organização, a organização desse movimento, ele busca alcançar todos os estágios da vida, de todas as idades, né, todas as pessoas. E ele é organizado em colunas. São várias colunas desse movimento, que envolve sacerdotes, que envolve famílias, que envolve mulheres, homens. Os membros desse movimento, eles têm graus de pertença, que vão desde os consagrados, né, que são padres, religiosos, religiosas, os peregrinos, que vão aos santuários, até os simpatizantes, que são aqueles que recebem as capelinhas na sua casa. E a organização do movimento, ela está da seguinte maneira: tem institutos seculares, vários institutos seculares dedicados a Nossa Senhora de Schoenstatt, tem ligas apostólicas, nessas ligas apostólicas tem sacerdotes, tem homens, mulheres, famílias, juventude feminina, juventude masculina, enfermos e etc. O mesmo se repete nas uniões, que também é um outro segmento do movimento. Tem também o movimento popular de Nossa Senhora de Schoenstatt. Tem também uma linha do apostolado específico das obras de Schoenstatt. E aí dentro desse apostolado específico tem a campanha da Mãe Peregrina, tem o terço dos homens da Mãe Rainha, tem a comunidade de oração mariana, enfim, tem uma lista grande aí dentro que engloba o movimento da Mãe Peregrina, o movimento de Schoenstatt. No Brasil, o movimento ele se espalhou por obra de um diácono, o diácono João Luiz Pozobon, lá do Rio Grande do Sul. Esse diácono ficou tão encantado quando ele conheceu o movimento, ele ficou tão fascinado, isso foi lá pelo ano de 1972, que ele assumiu um propósito muito parecido com o do fundador, de percorrer vários lugares, regiões, com a imagem da Mãe Peregrina, divulgando a devoção, divulgando o movimento, passando de casa em casa. Só que teve um momento, lá no dia 27 de junho de 1985, esse diácono, com a imagem na mão, foi atravessar uma estrada lá no Rio Grande do Sul e ele foi atropelado por um caminhão, vindo a falecer. E o trabalho dele foi tão significativo que a Diocese de Santa Maria entrou com um processo de canonização desse diácono, o diácono João Luiz Pozobon, e ele está então num processo de canonização, está no seu primeiro estágio ainda do processo de canonização, que hoje ele foi declarado já servo de Deus, que é o primeiro estágio, mas aí tem outros também, outros estágios. Então ele foi um grande divulgador desse movimento, o movimento ganhou visibilidade, de certa forma, a partir dele aqui no Brasil. Nos últimos anos, esse movimento ficou também bastante conhecido através do padre Antônio Maria. O padre Antônio Maria divulgou bastante o movimento da Mãe Peregrina e talvez hoje muitos conhecem o movimento da Mãe Peregrina, a capelinha de Nossa Senhora Rainha de Schoenstatt,
através da divulgação feita nas mídias, nos canais de televisão, no rádio, pelo padre Antônio Maria. E nas paróquias, o movimento está muito evidente naquelas pessoas que recebem a capelinha uma vez por mês na missa, a capelinha é exposta, tem uma oração feita própria ali naquele momento, enfim, tem bastante atividades devocionais e espirituais desse movimento mariano. Se você quiser saber mais sobre o movimento de Schoenstatt, o movimento da Mãe Rainha, da Mãe Peregrina, 3 vezes admirável, sugiro que você consulte o site oficial do movimento. Aliás, isso vale também para todos os movimentos, tá? Todos esses movimentos que eu estou tratando aqui, eu trato assim de uma maneira muito resumida, porque não dá para trazer tudo, é muita coisa. Então, se você se interessou, gostou, aqui é apenas uma amostra. Aí você vai lá no site oficial do movimento que você se interessou e procure conhecer mais. Tudo que eu falo aqui é o que está no site oficial, na página oficial dos movimentos, tá? Não são invenções. Então, é bom que isso fique bem claro para aquelas pessoas que falam, está revelando segredos do movimento, coisas que não poderiam ser ditas. Tudo que é dito aqui não é segredo. Tudo que está dito aqui é extraído de de dados que estão aí na internet, é disponível para todo mundo, tá? Então, não tem nenhum segredo. E é o caso, então, do movimento de Schoenstatt, da Mãe Rainha. Se você quiser conhecer, visita aí o site, tá bom? Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, deixa aí embaixo o seu comentário também. Se você na sua paróquia tem o movimento da Mãe Rainha, tem a capelinha da Mãe Rainha, se você recebe na sua casa a capelinha da Mãe Rainha, como é que acontece esse movimento aí na sua paróquia? O que você acha dele? Ou se você não conhecia, o que você achou dessa amostra que eu trouxe aqui? E não esquece também de sugerir algum movimento que você gostaria de ver tratado aqui neste canal. De repente, o próximo vídeo pode ser o movimento que você sugeriu. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.